Abra sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler aqui, irmãos, 3 versículos. Quantos versículos? 3. Eu leio um, aí vejo outro. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Verso 2 da igreja. Meus irmãos, tem grandioso quando caídos em várias tentações. Sabendo que a provação da vossa fé que vocês têm produz perseverança. Quantos podem dizer amém? Amém. Queridos irmãos, essa noite eu quero trazer uma palavra sobre perseverança. No mundo desanimado, doente e acuado, a palavra de Deus essa noite é perseverai. Era uma das mensagens que Jesus mais pregava ao incentivar os discípulos que dariam sequência à obra que Jesus estava concluindo terrenamente falando. Perseverai, porque necessitais de perseverança. É perseverando que vocês vão ganhar as vossas almas. Sejam firmes, cingidos, prontos, preparai-vos. A mensagem de Cristo, ela estava envolta a uma palavra de perseverança, que traduzido também é conhecida como a eterna segurança. Em segundo lugar, a perseverança também é conhecida como a sublime esperança. A perseverança, ainda em terceiro lugar, ainda é conhecida como uma fé inabalável. Você quer identificar o crente perseverante? Observe sua fé, observe sua conduta, observe sua postura, e você vai entender o que é perseverança na prática. Quando nós falamos sobre perseverança, temos que ter ideia que, em primeiro lugar, a perseverança significa insistência. Em segundo lugar, perseverança significa persistência. Em terceiro lugar, perseverança significa frequência. Em quarto lugar, a palavra perseverança significa consistência. E em quinto lugar, a palavra perseverança significa fé. Vamos voltar a Tiago, capítulo 1, versículo 2, que vocês acabaram de ler, que diz assim: meus irmãos, tenhais por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Aqui está intrínseco alegria, que automaticamente aludida àquilo que se refere a perseverança. O apóstolo Tiago está dizendo assim, estejam contentes, estejam satisfeitos, sejam gratos por vocês terem vários motivos de provações. Ao falar sobre perseverança, nessa ótica, nessa visão, perseverança é aquele que usa os esforços, independente dos obstáculos, para alcançar o objetivo. Uma pessoa perseverante, independente dos obstáculos, independente da luta, da pressão. Muito se fala sobre pressão, muito se fala sobre guerra, combate, peleja. E claro que obviamente o mundo vem avassalador, as tentações vêm esmagadoras, mas numa ótica perseverante, o crente que persevera é aquele que não está nem aí para os obstáculos. Ele se coloca acima, ele se coloca páreo, ele se coloca à altura. Por quê? Porque dentro dele jorra uma fé não fingida, que automaticamente é uma fé perseverante. Mais ou menos assim. Todo mundo quer que você pare, você diz, eu vou continuar. O
adversário prepara uma cilada, você passa por cima. A vida lhe prega uma peça, você passa independente dos obstáculos, porque a perseverança te mostra o final. E quem serve a Deus sabe que aquele que perseverar até o fim será. Em segundo plano, a palavra perseverança, ela é um substantivo feminino e ela está qualificada ao verbo da ação. Você pode observar que todo crente perseverante, ele não para, não se entristece com facilidade, não desanima, não reclama e nem fica enrustido numa covardia. A palavra perseverança está ligada ao verbo da ação, do fazer, do executar, do ir. Então, quando nós falamos sobre perseverança, nós estamos falando que aquele cristão perseverante, ele não vai parar por questões pessoais, ele não vai parar por questões espirituais, ele não vai parar por questões financeiras, ele não vai parar por questões de saúde, ele não vai parar por causa de conflitos internos. Por quê? Porque a perseverança age dentro dele ou dentro dela, impulsionando a cumprir a carreira que lhe foi imposta. E a pergunta que não quer calar é: quem foi que te comissionou? Quem foi que te levantou? Quem foi que te chamou? Quem foi que te salvou? Quem te capacitou? Se você tem motivo de sobra para entender que todas essas prerrogativas que acabei de citar foram Deus quem te chamou, você deve subentender que você não pode dar ouvido ao desânimo, você não pode seguir o carro estacionado e você não pode se deixar abater por palavras negativas. Por quê? Porque o diabo, Satanás, não dorme, não cochila, e se depender dele, você não vai parar amanhã. Se depender do diabo, você para hoje, agora, você para já. E aí? E aí? Quando nós falamos sobre perseverança, nós temos que ter a ideia de que você nunca vai ver um crente perseverante dominado pela covardia. Você nunca vai ver um cristão perseverante sendo vencido pelos números. Você nunca verá um crente perseverante sendo enquadrado pelas dificuldades da vida. Por quê? Porque o que rege a perseverança não é a filosofia. O que rege a perseverança não são os contes. O que rege a perseverança não são palavras furadas. O que rege a perseverança não é pregação singela ou embasada no ego humano. O que rege a perseverança chama-se a turbina da fé. É isso aí. A fé é quem gera a perseverança. E você pode ver que o cristão perseverante, ele diz: se ninguém vai, eu vou. Se ninguém quer, eu quero. Se ninguém quer, eu creio. Se ninguém vai orar sou eu. Se ninguém quer jejuar, eu vou jejuar. Por quê? Dentro do crente perseverante, a fé está dizendo: não pare agora, não desanime agora, porque dentro dessa provação, Deus vai resultar numa grande vitória. A perseverança. Em terceiro lugar, a perseverança, ela arranca-nos fora de cogitação. A perseverança, ela arranca-nos fora de cogitação. E quando nós falamos sobre os fora de cogitação, automaticamente nós estamos falando de pessoas reprovadas pelos homens, mas aprovadas
Eu cito alguns. Lembra de Davi? Nem sequer estava na lista para vencer o gigante filisteu. Mas ele chega e diz: não se estremeça o coração de ninguém. O teu servo irá peleja para lutar contra esse filisteu. E disse mais: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quando eu falo fora de cogitação, eu cito José. Quem era José? Alguém que Deus dotou de sonhos, visões e interpretação, mas para os seus irmãos era um sonhador, um fofoqueiro e alguém que queria ser maior do que a família. Mas o Senhor tirou José do cárcere e colocou para governar o Egito. E quando nós falamos sobre o Egito, estamos falando sobre potência bélica, sobre o Egito, potência matemática. Devemos a ele o desenvolvimento da álgebra, do cateto oposto da hipotenusa, do coliforme, da aritmética. Quando nós falamos sobre o Egito, estamos falando da maior ciência do mundo antigo. Pois bem, foi lá, fora de cogitação, o homem chamado José, que hoje, para nós, Zé ninguém, Zé à esquerda, o pronome Zé já é de alguém que não vale nada, que não soma em nada, que não resulta em nada. Pode observar que quando você quer denigrir alguém, de respeitar alguém, desfazer alguém, você fala: isso é um Zé, esse é um Zé. Mas Deus é aquele que usa os fora de cogitação. E José, o Zé, disse para os seus irmãos: Deus me preservou para conservar a vida da nação. Quando nós falamos sobre os fora de cogitação, nós estamos falando de Paulo, que era salvo, que o próprio Deus disse: vai, porque esse é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome. Ora, a palavra perseverança é a alavanca do fora de cogitação. Quando alguém pisar em você, quando alguém te criticar, rejeitar, quando alguém te menosprezar, quando alguém disser que você não vale nada, não retruque, não revida, não troque moeda, não troque farpa. Use essa acusação como uma alavanca. Em terceiro lugar, a palavra perseverança, ela é a teimosia benigna dentro do crente. A palavra perseverança é a teimosia benigna dentro do crente. Ora, a Bíblia diz em 2 Coríntios 11:26 que Paulo disse: eu sofri perigo de viagem, 2 vezes fui náufrago, levei 2 vezes 40 quarentena, menos uma ou menos 2. E Paulo vai descrever que todos os perigos que ele passou foram 2 vezes, foram 3 vezes, foram mais vezes, foram inúmeras vezes. E ele vai descrever assim: ó, eu passei por mão de salteador, eu passei por mão de homicida, eu passei por mão de parricida, até de dentro da minha casa, dos meus patrícios, sofri traição, eu fui vendido. E aí Paulo vai escrever: até dentro da igreja eu sofri perseguição, eu fui caluniado, eu fui rejeitado, até no mundo espiritual. Paulo fala: porque o mensageiro do diabo vinha me esbofetear, e eu também, o Senhor diz: a minha graça te basta. Mas o Senhor disse: vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Teimosia benigna. Quem tem perseverança na veia, quem tem perseverança no sangue, quem aspira a perseverança, você pode ver que é diferente. A cabeça é diferente, a intenção é diferente, o movimento é diferente. Eita glória, Deus age diferente, há um mistério diferente. Você pode observar que todo crente perseverante, além de ser motivador, ele é uma influência, ele é uma referência. Pode observar que todo crente perseverante, ele não é liderado.
Deus não deixa ele ser liderado por alguém vagaroso espiritual. Todo crente perseverante, ele vai liderar, ele vai incendiar, ele vai encorajar. Quando nós falamos sobre perseverança, nós temos que ter ideia que, dependendo do ponto de vista, ser perseverante é ser doido. Tem crente que encoraja aí, diga amém. Pouquinho. Diga comigo, ser perseverante é ser doido. E eu vou provar. A Bíblia diz: Jesus acaba de sair da aldeia de Marta e Maria. Acabou de comer, acabou de dormir, acabou de pousar, descansou, porque lá em Betânia, na casa de Marta, Lázaro e Maria, que Jesus então repousava. Era ali que ele comia, era ali que ele tinha cocheiro. Acabou de sair de Betânia, ou para quem queira, Betfagé. Jesus começou a caminhar longe da aldeia de Betânia. Chega o recado: olha, está aí ver com aquele a quem tu ama, Lázaro. O texto diz que Jesus demorou 2 dias. E agora ele resolveu voltar lá. E os discípulos disseram: agora mesmo. Eles queriam te matar lá. Agora mesmo. Eles queriam te apedrejar lá. E você volta para lá. Jesus diz: olha, não são 12 horas do dia. Quem anda de dia não tropeça, porque vê a luz do mundo. Dependendo do ponto de vista, todo crente perseverante tem um pouco de loucura na cabeça. Todo crente perseverante não é normal. Todo crente perseverante, ele trabalha em coisas absurdas, fora da lógica, longe da normalidade. Qualquer crente normal foge de pedrada. Qualquer crente normal foge de calúnia. Qualquer crente normal não come, não bebe, emagrece, perde o sono, porque alguém está lhe apedrejando, porque alguém está lhe vendendo, alguém quer ver o seu mal. Qualquer crente normal, ele foge da guerra, se acovarda, se intimida. Mas o crente perseverante, o negócio é diferente. O combustível é outro. O DNA é outra coisa. Quanto mais fala, mais ele faz. Quanto mais tenta lhe parar, mais ele prossegue. Quanto mais ele apedreja, mais ele tira o caminho. Por quê? Porque a perseverança, dependendo do ponto de vista, é uma loucura. Mas é melhor ser louco, é melhor ser doido, sendo perseverante, do que ter juízo e não enfrentar, não entrar na guerra, não pelejar, não batalhar, morrer cauteloso. Tem crente de coragem aí, diga amém. Diga para esse irmão: cuidado com a tua cautela, viu? Tu vai morrer cauteloso. Lembra dos espias da terra prometida? Tinha a promessa de Deus, mas disseram: não vamos lá não. Por que vocês vão lá? Porque eles são gigantes. E vocês? Nós somos também. Glória a Deus. Aleluia. Você consegue imaginar que o camarada tem a promessa de Deus para entrar na terra? E fala: nós não vamos entrar. Mas Deus prometeu, a gente não vai. Por que vocês não vão? Porque a gente é pequeno. A gente não vai vencer. Mais ou menos assim, parafraseando, eu olhei de cima e vi que tem gente lá dentro com 6 dedos de cada mão, 6 dedos de cada pé. Eu olhei de cima, tem gente que tem mais de 3 metros de altura. Olha, eu não vou entrar, mas é a promessa de Deus. Não, mas aí ele vem, né? É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Aí ele está com a promessa de Deus, está vendo a terra que Deus jurou aos seus pais, mas a cautela, a falta de perseverança faz ele adiar. Mas aquele crente que é perseverante fala igual Caleb: subamos animosamente, que o Senhor vai nos dar a terra que jurou aos nossos pais. Eita glória! Se tem uma coisa que Jeová gosta, é de crente perseverante, é de crente com propósito. E aqui para nós, não tem coisa mais gratificante
do que um crente com esperança no sonho. Você dá só pela misericórdia. O diagnóstico é ruim, é mau, mas quando você foca no olhar de um crente perseverante, aquilo aguça o teu interior, aquilo ali irradia a tua alma. A coisa mais gratificante que tem é você ter vida em si e transmitir a vida. E nós acabamos de ler um texto que diz: não se tristeça, não se abata, se alegre, porque Deus se colocou em várias provações, porque a sua fé vai resultar em perseverança. Perseverança é a linguagem do vencedor, a roupagem do determinado e o cajado do sonhador. Perseverança. Enquanto eu estou pregando essa palavra, o Espírito Santo fala conosco nessa noite, e eu quero que passe um filme na tua cabeça. Quantas palavras não, hein? Quantas palavras negativas, hein? Quantas pessoas disseram que você não ia chegar, que você não ia aguentar, que Deus não ia realizar, que Deus não ia cumprir. Quantas pessoas disseram: tira isso da tua mente, do teu coração, você nunca vai ser isso, você nunca vai ser aquilo, você nunca vai conseguir. Quantas palavras negativas, de até ovelha negra na família. Quantas pessoas disseram que quando eu estiver aqui você não é, ela não é, ela não vai. Quantas palavras pessimistas. Quantas pessoas que andavam com você lado a lado, comiam na tua casa e na promessa, mas nunca acreditaram no Deus que te fez a promessa. Pessoas que andam com você e conhecem a tua história, sabem da tua intimidade, mas nunca acreditou que Deus podia te levar em algum lugar. Sabe o que é isso? Pessoas que querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Mas o que Deus tem com você é diferente. O que Deus tem com você é diferente. É por isso que você não pode ir pela cabeça de ninguém. É por isso que você tem que olhar para Ele, autor e consumador da fé. Vamos lá. As entrelinhas da perseverança. Perseverança não é tentar o mais difícil. Viu? Se quiser anotar, pode anotar. Perseverança não é tentar o mais difícil. Não, eu vou fazer o mais difícil, não precisa disso. Ah, mas eu vou fazer um esforço danado, também não precisa disso. Perseverança não é tentar o mais difícil. 2. Perseverança não se limita em você gastar tudo que você tem. Gastei tudo que eu tenho, agora é com Deus. Não. Isso não significa perseverança. Acabar com o recurso. Deixar exair suas forças. 3. Perseverança não se limita na expressão agora acabou, agora já era. Porque a perseverança do crente é a última que morre. A perseverança do crente, ela é viva. Não está infundada em recurso, em capacidade humana. Não está infundada naquilo que você vê aparentemente. A perseverança não se limita apenas em estar de pé. Ah, eu estou de pé. Eu perseverei tanto que eu estou de pé. Mas tem pessoas que quando cai nunca mais se levanta. A perseverança não se limita apenas em estar de pé, mas também em te levantar quantas vezes for necessário. Quantos testemunhos maravilhosos de pessoas que disseram: eu ia morrer, mas o Senhor usou alguém para me levantar. Quantas pessoas dizem assim: olha, eu não tinha nada, cheguei numa situação difícil, mas Deus fez um milagre. Quantas pessoas dizem: olha, o médico me desenganou, e para mim eu pensei que já era, acabou, mas Deus entrou com providência. Perseverança, traduzido em um, a perseverança é a mãe da resiliência. A perseverança é a mãe da resiliência. Se você não sabe o que é resiliência, eu vou traduzir. Resiliência é o estado do corpo que se desestrutura e se compõe na mesma hora. Resiliência é o estado do corpo que se desestrutura, identifica o ambiente e se recompõe, se adequando à atmosfera. O que é isso, pastor? Uma
pessoa resiliente, ela não está preocupada se está no deserto, se está na prova, se a porta está fechada, se a doença é grave, se a terra é de gigante. Uma pessoa perseverante, ela diz: se é aqui que Deus me colocou, é aqui que eu vou me levantar. A palavra perseverante, eita glória, a palavra perseverante, quanto mais brusco o ambiente, quanto mais ríspido e árido, é aí que ela atua. A perseverança está ali para dizer para o crente: é só uma fase. Lembra daquela noite escura? Era só uma fase. Lembra daquela dor? Foi só uma fase. Da porta fechada? Só uma fase. Das pegadas? Só uma fase. Do calabouço? Só uma fase. Da avalanche de provações? Só uma fase. E eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus sabe. E Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: é só uma fase. Levanta a cabeça, porque eu te conheço. Sai da tua estrutura e sei que você é maior do que o ambiente que eu te coloquei. Persevera. Tem alguém de coragem aí? Diga para esse irmão: persevera. Diga para esse irmão: persevera. Não baixa a guarda, não desanima, persevera. Persevera. Eu quero concluir essa noite. Quero pedir que a irmã Nata lhe prepare o louvor. Depois nossa irmã Vitória também. Mas eu quero concluir essa noite dizendo a vocês que a perseverança é tão forte que ela não precisou de óculos, binóculos, luneta, lupa, nem lente, para enxergar onde você estaria hoje. Ela já te viu aqui. Ela já te viu na posição. Eita glória. Nem você acreditava. Quando você conversa com alguém e fala assim: ó, nem eu imaginava, eu nunca pensei, eu não acreditava, mas a perseverança já te viu. E quando eu falo que a perseverança te viu, eu estou dizendo a você: o diabo não foi páreo, obra do mal não foi páreo, inveja não foi páreo. O que Deus te prometeu, Ele cumpre. Cadê o louvor? Para concluir, a perseverança é tão intensa, eita, que ela faz de você um louco bem-sucedido. A perseverança é tão intensa. Eita glória. Aleluia. É normal você ouvir essas vezes. Eu não sei como é que você conseguiu. Eu não sei como é que você alcançou. E as pessoas querem saber com detalhe como foi, como que conseguiu, como que avançou, que caminho você tomou, o que foi que Deus fez. E a perseverança é tão intensa que ela faz de você um louco bem sucedido. Porque quando você começa a contar a tua história, alguém diz assim: ó, você está louco? Você é doido? Está doido? Já viu essa expressão? Você está contando a sua história e alguém está extasiado assim: ó, está doido? Você está louco? Você está doido? Eu não aguentava, eu não passava, eu não ia suportar. Mas a perseverança é tão intensa que quem ouve o que você passou e quem te vê hoje fala: você está doido? E a Bíblia diz que a fé